Olá, querido telespectador, tudo tranquilo aí? Sabe, muita gente diz que a história é cíclica, que se você esperar muito tempo suficiente, verá a mesma moda, as mesmas ideias e até os mesmos eventos acontecendo repetidas vezes em uma espiral de tempo infinita. Mas tirando toda essa filosofia fajuta à parte, e não é que a história se repetiu de novo e novamente e mais uma vez em Star Wars? Tanto no cinema quanto nos jogos. Outra vez, os estúdios ou artistas estão culpando os fãs por seus fracassos. E adivinha por quê? Porque eles são homens incels que não aguentam ver uma mulher protagonista. Mas calma. Antes de tudo, eu quero que vocês se lembrem do que eu sempre digo aqui. Quando os estúdios estão acuados, quando eles lançam fracassos, quando as suas obras flopam, eles sempre vão utilizar as minorias que eles dizem defender como escudo contra as críticas, dizendo que o público tem algum tipo de problema mental e não aceita certos tipos de minorias em situações de destaque. Mas hoje o gerente tá maluco, hoje eu tô louco. Hoje eu vou considerar que o que os estúdios dizem é verdade. E eu vou contra-argumentar usando a própria lógica deles. Mas primeiro, se você puder, por favor, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, ia me ajudar muito. Pensando que eu faço esse conteúdo só pra vocês, né? E antes de tudo, deixa eu só tirar uma onda com o que foi dito aqui. Bom, nesse mês de setembro, a gente teve realmente o fracasso de Star Wars Outlaws, o novo jogo da Ubisoft, sacramentado mesmo, né? Havia uma certa dúvida se era ou não era um flop quando foi lançado, uma pequena dúvida, não muita coisa. Mas hoje a gente pode dizer que flopou. Com apenas 1 milhão de cópias vendidas em um mês de lançamento, tá muito abaixo do esperado pela desenvolvedora. Mas junto de Outlaws, a gente teve um murmurinho aí de que o próximo filme da Rey Palpatine Skywalker teria sido adiado ou congelado. Mas não, eu não acredito que o filme vai ser cancelado. Mas com certeza eles não estão com a mesma energia para fazer que eles estavam antes. Mas não é que no meio dessa polêmica toda, desse no mínimo desinteresse dos estúdios em gravar esse filme, a atriz que protagoniza Rey, a Daisy Ridley, compartilhou com a gente alguns dos seus pensamentos sobre os fãs de Star Wars. E nesse mesmo mês de setembro, que a gente acabou de viver um fracasso com Star Wars Acolyte, que a gente acabou de ter um flop de Star Wars Outlaws, que a gente tá em dúvida sobre as gravações do novo filme da Rey, a história se repete e Daisy Ridley vem a público dizer que o ódio que ela recebeu por interpretar Rey Palpatine Skywalker é porque os fãs de Star Wars são homens que não conseguem aceitar mulheres em, sei lá, posição de poder. Vamos ver aqui direito o que ela falou. Durante uma entrevista com a revista francesa Premiere, a atriz foi perguntada dessa reação violenta que ela recebeu de parte dos fãs de Star Wars. E ela respondeu: Não. Eu sei que algumas pessoas se expressam negativamente, mas eu não presto muita atenção nisso, porque isso não me preocupa muito realmente. Eu não posso mudar o jeito que alguns homens veem as mulheres. E aí manda a clássica, né? Infelizmente, é assim que a sociedade funciona. Guys, nós living in uma society. Depois a matéria da Game Rant continua, falando que algumas críticas recebidas são até razoáveis, como por exemplo essas decisões de último minuto de mudar a linhagem da Rey. Eu não sei se vocês se lembram, ela era uma Palpatine, aí no último filme ela se tornou uma Skywalker. Who are you? I'm Rey. Rey who? Rey Skywalker. E assim, tem muitos outros problemas com os filmes, que eu e alguns outros fãs já vêm levantando aqui há alguns anos. Mas a matéria ainda vai mais fundo, dizendo que algumas pessoas chegaram ao ponto de chamar Rey Palpatine de uma Mary Sue, um claro sinal de ódio às mulheres, né? Onde já se viu criticar a construção narrativa de uma personagem fictícia, né? Meu Deus do céu, que machismo. Quer dizer, pra esse povo aí, você criticar a falta de construção da personagem e todos os atalhos narrativos tomados para que ela fosse melhor do que todo mundo à sua volta sempre, é sinônimo de ódio às mulheres. Presta atenção que o que eles estão falando, que se você criticar a personagem, é a mesma coisa de você estar criticando a pessoa que tá atuando. Mas até aí, né, vamos dizer assim, a Disney sendo Disney, né, que consegue ser a maior curva de rio do esgoto do pântano de Hollywood. Tudo que não presta acaba parando lá, né.
Mas o que me deixou realmente pensativo foi o que a Ubisoft fez. A Ubisoft, essa mesma empresa que não consegue fazer um jogo de sucesso, tipo, vou ser bonzinho aqui, há pelo menos 5 anos. Essa mesma empresa que tem fãs que reclamam todos os dias a mesma coisa há meia década, contratou uma empresa especializada em análise de mercado, a Wedbush Securities, para ver o que poderia ter dado errado com Star Wars Outlaws. E adivinha o que uma das maiores e mais respeitadas empresas de análise de mercado do mundo concluiu com a sua pesquisa? Segundo Michael Pachter, representante da Wedbush Securities, Star Wars Outlaws falhou porque sofreu um ataque coordenado de trolls incels na internet. E que isso seria um raro caso de uma vitória incel que levou a Ubisoft a tomar prejuízo. Não, e de fato, cara, ele fala isso. E quando eu li isso, eu não consigo conceber, gente, isso não consegue entrar na minha cabeça, que os caras realmente acreditam nisso. Assim, uma atriz imbecil lá de Hollywood, que teve que dar a bunda pra algum Puff Daddy ou alguma coisa parecida para conseguir o seu papel, eu até consigo entender falar sobre machismo ou alguma coisa assim. Eu entendo principalmente porque ator é tudo burro pra caralho e narcisista. Mas um analista de mercado especializado em videogames, de uma das maiores empresas do ramo, vir à tona pra dizer que Star Wars Outlaws falhou por causa de incels da internet, cara, a falência é o único remédio mesmo. Não tem outro jeito. Caixãozinho e vela preta. O pessoal da Ubisoft vai ter que aprender a servir café no Starbucks. E olha, eu tô meio cansado aqui de ficar repetindo os mesmos argumentos sempre. Então eu vou usar a lógica desses especialistas aí. Olha só, vamos suponhetemos que realmente a Disney, a Ubisoft, a Sweet Baby Inc., a Kathleen Kennedy, esse pessoal aí, tenham razão. Vamos partir do princípio que eles estão certos. Já eu demonstro porque que eles não estão, mas vamos usar a lógica deles. A Disney tá lançando aí filmes e séries de Star Wars desde 2015, com o Despertar da Força. Os filmes deram algum lucro, abaixo do esperado, mas deram. Mas as séries quase todas fracassos completos. Então a gente tem 10 anos da Disney aí, tentando mudar o público para que ele não seja composto de homens machistas, incels escrotos. E em vez de conseguir mudar o público, eles estão conseguindo falir a franquia de Star Wars. Talvez isso nos dê algum indício que o público não vai mudar. Do mesmo jeito, a Ubisoft vem inserindo ali ideologia identitária e toda aquela politicagem de diversidade ESG há pelo menos meia década. E nada que ela tá lançando tá dando certo ou fazendo sucesso. Então eles só estão tendo prejuízo. Então nós temos empresas que perceberam qual é o seu público. Usando essa lógica deles, eles não descobriram agora que o público deles é feito de homens incels machistas e escrotos. E eles estão tentando há pelo menos 10 anos conquistar um novo público. E vem fracassando repetidas vezes, ao ponto da Ubisoft estar realmente quase falindo, e a Disney ter perdido uma década de valor de mercado. Então, qual que é a estratégia que essas empresas deveriam fazer? Continuar afrontando a base de fãs incels machistas e escrotos, ou começar a fazer entretenimento machista, incel e escroto? Qual seria o caminho a ser seguido? Se você quiser sucesso, continuar fazendo exatamente a mesma coisa e continuar fracassando, ou tentar agradar o seu público. Não parece uma viagem completa, uma empresa especialista em análise de mercado chegar à conclusão que um jogo mal otimizado, cheio de bug, feio pra caceta, com mecânica infantil e jogabilidade repetitiva e entediante, ter fracassado porque os incels se uniram na internet, nem o fato de custar R$350 a versão mais simples quando lançou entra na equação. E qual que é a estratégia proposta? Continuar batendo de frente com a comunidade que fez o jogo fracassar? Ou tentar agradar essa mesma comunidade que foi quem fez a Ubisoft ser o que é hoje? Mano, eu fico me perguntando, fico perplexo, cara. Como que esse povo consegue esses empregos, cara? Tipo, como? Mas agora, me explica uma coisa aqui. Se os fãs são machistas, incels, escrotos, por que que o único filme com protagonista masculina da Disney ali do Star Wars, o filme do Han Solo, foi o único filme que deu prejuízo? Não era para ser um dos que as pessoas mais fossem assistir, comparando com os filmes da Rey? Se os fãs são machistas malucos, por que que a Gina Carano é a atriz favorita deles dessa nova leva da Disney?
E afinal de contas, por que a Disney demitiu uma mulher por se posicionar politicamente? Ela não é a favor de mulheres empoderadas? Gente, presta atenção em uma coisa. No meu último vídeo, eu falei sobre a nova protagonista da continuação do Ghost of Tsushima, a Atsu, do Ghost of Yotei. E fui questionado por que mudar a protagonista para mulher seria ruim. Então vamos lá, eu vou desenhar. Então presta atenção para ver se vocês entendem. Leva tudo o que eu disse sobre Star Wars em conta. Essas acusações à base de fãs porque eles são homens cruéis, incels, que ficam criticando as atrizes, sempre colocando os homens como os culpados. The Force is female. A força é queer. É repetida tantas vezes que já parece normal. Mas quando é que vocês já viram alguma camiseta The Force is male? Na época que Star Wars fez sucesso, foi porque foi uma ótima história, não por causa do pinto do George Lucas. Mas hoje, né? Foda-se o mérito. O que importa é o que você tem no meio das pernas. E o mesmo criticismo se estende para o mundo dos videogames. Quando o videogame falha é porque eles são homens incels que queriam uma gostosa como protagonista ou um homem bombado para eles ficarem excitados assistindo aquele jogo. Eu não sei se vocês perceberam, nenhuma dessas franquias precisou de nada disso para conseguir o sucesso que elas têm. A única coisa que elas fizeram foi entregar entretenimento de qualidade. E acontece que, por um acaso do destino, a maioria das pessoas que consome esse tipo de entretenimento são homens. Depois de anos dessas trocas de protagonista, dessas mudanças no storytelling, na narrativa, você sabe que uma mudança nunca vem sozinha. Em Ghost of Yotei, eles mudaram a protagonista, sim, agora é uma mulher. A modelo para essa protagonista é uma extremista militante de gênero não binário que se diz contra esse sistema patriarcal, opressor branco e tal. Um ex-CEO da Sony veio falando que se a gente não quiser, a gente não precisa comprar, se a gente não tiver gostado do jogo. E só para tirar uma onda, ainda falou que a gente deveria fazer o nosso próprio jogo. E você pode falar que esse cara é um ex-CEO da Sony. E sim, isso serve de exemplo pra gente entender como deve ser a mentalidade de uma empresa que tem um ex-CEO desses. E como eu disse, nenhuma mudança vem sozinha. E quando você vai finalmente procurar os integrantes da equipe de desenvolvimento do Ghost of Yotei, você descobre que eles são aquele tipo de militante do Twitter que gostam de descrever os seus pronomes nas bios das redes sociais. Como eu disse, gente, uma mudança nunca vem sozinha. O que a gente vê é só a parte superficial de um processo muito mais profundo. O fato que a empresa está disposta de mudar a protagonista em um jogo de muito sucesso significa que eles estão dispostos a mudar muitas outras coisas antes disso. E vamos ser sinceros, gente. Com tantas pequenas coincidências assim, qual é a chance de não existir uma poluição política ideológica nesse jogo? E é aí que tá o meu argumento. Se mudar o sexo da personagem não importa, por que mudar em primeiro lugar? Se ela conseguiu sucesso do jeito que ela foi feita e não importa, por que mudar? E eu te digo por quê. É só para destruir alguma coisa que os homens gostam. Não parece pra vocês que em vez de os fãs de Star Wars, os trolls incels na internet, não parece que em vez de nós, os nerdolas, odiarmos mulheres, não é um pouco mais plausível que esses estúdios, essas empresas, odeiem homens? Vocês não conseguem ver que é o inverso do que eles falam? Porque vejam as críticas. Segundo os próprios artigos aqui, os consumidores reclamaram da construção da personagem da Rey Palpatine Walker e da jogabilidade do Star Wars Outlaws e do excesso de tempo gasto em temas político-identitários em vez de focar na narrativa e storytelling dessas obras. Mas a resposta dos estúdios para essas críticas nunca é como a obra na verdade é boa e inovadora, está buscando por novas perspectivas, explorando outras áreas daquele universo, ou até fazer uma meia-culpa, uma autocrítica. Não, esses estúdios sempre respondem criticando a base de fãs, os chamando de machos, escrotos, incels, virgões, nerdolas que moram com a mãe e têm 40 anos de idade, chegando ao ponto de culpar os consumidores pelo fracasso, depois de falarem repetidas vezes, não gostou, não compra. Isso aqui não foi feito pensando em você. Então beleza, cara, se não foi feito pensando no seu consumidor, foi feito pensando em quem? Em quem, meu Deus do céu? Tipo, não tá meio claro quem odeia quem?
Não parece que os fãs estão tentando salvar uma franquia que eles gostam, enquanto os estúdios pegam obras que têm grande sucesso, especificamente com o público masculino, e tentam destruir tudo que seja masculino nelas? Não parece que eles estão querendo só destruir o que os homens gostam? E é por isso que eles sempre mudam personagens e nunca criam personagens. É por isso que eles só destroem franquias, mas não conseguem fazer um sucesso. É porque o mal não pode criar nada de novo. Só corromper o que as forças do bem inventaram ou fizeram. E aí, senhores, vocês entenderam agora? Uma mudança nunca vem sozinha. E ela é sempre motivada por algo. Vocês acham que eu tô errado? Me prova. Escreve aí nos comentários por que eu tô errado. Se você concorda comigo, deixa um like, se inscreve no canal. Compartilha aí, né, pra dar aquela forcinha. É isso que eu tenho pra hoje. E fim de papo.